Olá, Brasil! Aquele bom dia especial. Faltam menos de 5 horas para o Fluminense escrever mais um capítulo histórico na linda caminhada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para o sonho tricolor subir mais um pouco, os torcedores contam com os pés de Arias, a experiência de Thiago Silva e as mãos do veterano Fábio para eliminar o Chelsea. No Flamengo, a relação de José Botto com jogadores e diretoria entrou em rota de colisão. No São Paulo, próximo adversário do rubro-negro, alívio após o nome de Hernan Crespo aparecer no bid. Já o Botafogo se reapresentou após o Mundial, com a expectativa pela chegada do novo técnico, David Ancelotti. No Palmeiras, os jogadores voltarão aos treinos apenas na sexta-feira. E com isso, o clássico contra o Santos não tem data definida. E no Corinthians, o momento é de agito no Mercadão da Bola, antes do duelo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Chelsea, por todo o carinho mesmo que eu tenho por eles, mas quando a gente se enfrenta não tem muito o que se fazer, é pensar com os nossos. Depois automaticamente minha torcida pro Chelsea, pro Paris, depois da Copa do Mundo vai ser eternamente, e eu sou eternamente grato por esses clubes. Desde que começou o torneio para nós, cada jogo tem sido bastante importante. É um jogo que define possivelmente uma classificação para a final de uma competição como o Mundial de Clubes. A gente veio para fazer história. Desde o início falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. Então com esse pensamento, sempre respeitando o adversário, a gente tem entrado. Só se fala em Fluminense e Chelsea, semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E por aqui só se fala com eles de futebol. Ronaldão, Cicinho e Edu Dracena, aquele bom dia. Rona, que jogo é esse? Será que é o mais importante da história do Renato Gaúcho como treinador? Ah, menina Renata, bom dia, seus cavalos, com certeza, com certeza. E agora, né, com a ausência de alguns jogadores, eu acho que o Hércules vai ser esse nome forte do Fluminense. Hércules, olha que beleza. Não, Henrique não, Hércules, meu. Você apelidou ele de Henrique, o Brasil inteiro já sabe. Edu Dracena, se o Fluminense vencer a equipe inglesa, vai pra final. E aí, o futuro está batendo na porta. Renata, bom dia pra você, bom dia a todos, bom dia meus amigos. Que momento, hein, para um jogador de futebol, hein? Um momento onde que 4 times restam na competição, né? Os 4 melhores do mundo, né, na atualidade. Então o Fluminense pode estar construindo uma história muito linda nesse Mundial. Pois é, tá chegando a hora derradeira, Cicinho. Muita expectativa para esse confronto do Fluminense com o Chelsea. E o Flu, realmente até agora, só elogios. Quem diria, é a melhor equipe brasileira na Copa do Mundo de Clubes? Bom dia, Renata, bom dia, os amiguinhos. Pois é, e o Fluminense, aquela equipe menos badalada, né, brasileira, que chegou nesse Mundial, por incrível que pareça, hoje, para muitos, é até favorito contra o Chelsea. Então, imagine o que o Renato Gaúcho fez com essa equipe nessa competição, hein? Boa, Cicinho. Falando nele, palavras do técnico do Fluminense no canal Jogo Aberto no YouTube. Fica na TV, se conecta na internet, mistura tudo e segue com a gente até a 1 da tarde. Tá só começando. Eu acho que 2008 foi uma infelicidade muito grande a gente ter perdido aquela Libertadores para a LDU. Mas são coisas da vida. No momento que você faz uma final, ou você vai ser vencedor, ou você vai perder. Não tem meio termo. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo. Está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube. Mas a gente veio para fazer história. Desde o início falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. Então com esse pensamento, sempre respeitando o adversário, a gente tem entrado. E o
que mais tem me deixado satisfeito no meu grupo são as atitudes, a entrega deles dentro do campo e os resultados estão aí. O que significa para mim estar aqui numa Copa do Mundo? Eu já falei uma vez e volto a repetir, é um privilégio muito grande, são para poucos. Eu não sei quando vou ter uma outra oportunidade de estar à frente de um clube e disputando uma Copa do Mundo. Então, mais uma vez, eu estou tendo esse privilégio, estou tendo essa felicidade. Para mim, para o meu currículo, sem palavras. Estou muito feliz com isso. E muito feliz também com o sucesso que a gente vem fazendo nessa Copa do Mundo. Porque, como eu falei, a gente não veio aqui somente para participar. A gente veio para vencer. Então, deixando degrau a degrau, estamos numa semifinal, onde muita gente não acreditava na gente. Então, estou feliz por tudo, pela minha profissão, pelo meu grupo, pela torcida. Então, eu tenho que viver esse momento, o meu grupo tem que viver esse momento. E a gente tem que continuar fazendo história. Já fizemos até aqui, estamos felizes, sim. Estamos representando bem o nosso clube, sim. Mas a gente quer mais. Mas o nosso objetivo é fazermos a final. Então, nós temos aí esse adversário poderoso pela frente. Vamos duelar. E vamos ver no que vai dar no final. Tá ok, hoje todo mundo na expectativa, quem torce, quem seca, quem tá acompanhando a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense é a sensação brasileira na competição. E esse chaveamento está cada vez mais afunilado. Olha só, a gente chegou num ponto em que hoje teremos esse confronto do Flu com o Chelsea da Inglaterra e do outro lado amanhã Paris Saint-Germain e Real Madrid. Qualidade absurda, times badalados, reconhecidos. E hoje muita gente sabe que o Chelsea é uma boa equipe, investe muito, gasta demais, mas tem as suas deficiências também. Então, temos esperança para o jogo de hoje. E por isso, quem está acompanhando bem de pertinho lá no hotel da delegação do Fluminense, a nossa Gabi Guimarães, lá nos Estados Unidos. Ó, tô vendo placa, tô vendo movimentação. Gabi! Good morning! Good morning, girl. Tava com saudade de falar isso. Agora do outro lado, falando do Flusão. Pois é, tô feliz da vida. I'm so happy de estar aqui com vocês. Olha, Rê, o Fluminense vai sair daqui a 2 horinhas mais ou menos com esse ônibus lindíssimo com destino ao MetLife Stadium, um trajeto de uns 35 minutos. O MetLife que é o palco do jogaço de hoje. Tem Fluminense e tem Chelsea. Lembrando que o Flusão tem 2 desfalques por suspensão, Freitas e Martinelli. E aí o que deve acontecer? Na vaga do Freitas, o técnico Renato Gaúcho deve adaptar o René, lateral esquerdo, para que ele possa manter essa saída com 3 jogadores. Já o Martinelli deve dar lugar ao Hércules, jogador que foi destacado aí pelo Ronaldão na abertura do programa e que tem mesmo funcionado nessa Copa do Mundo de Clubes como um amuleto da sorte. Foi muito importante nas partidas decisivas até aqui, especialmente nas 2 últimas. Essa é uma partida muito simbólica, tanto para o Thiago Silva quanto para o técnico Renato Gaúcho. Há uma expectativa muito grande por aqui. E o Fluminense hoje completa 1 mês e 1 dia nos Estados Unidos. Foi o primeiro entre os brasileiros a chegar no país e fatalmente será o último a sair. Vamos relembrar então, para entrar no clima, a campanha do Fluminense nesse torneio e de quebra a gente já acompanha também como o Chelsea, os Blues chegaram até aqui na reportagem do Thiago Fanhão. Fluminense e Chelsea ficaram em segundo lugar em suas chaves na primeira fase. No grupo F de Fluminense, o tricolor logo de cara já enfrentou o Borussia Dortmund. Jogou melhor, teve ótimas chances, mas não marcou. Também conseguiu segurar o adversário e o jogo ficou no 0-0. A primeira vitória do time de Renato Gaúcho foi contra o Ulsan da Coreia do Sul. E teve muita emoção neste duelo, hein? Arias abriu o placar com este golaço de falta. Os coreanos viraram. E no segundo tempo, Nonato, Freitas e Keno deram números finais. Na última rodada, mais um empate em 0-0. Daqueles angustiantes. O Mamelodi Sundowns da África do Sul teve boas possibilidades para vencer.
mas era a vez do Fluminense. Nas oitavas de final, Internazionale de Milão. Time vice-campeão europeu, um dos mais tradicionais do mundo, blá blá blá. Mas não se esqueçam que na final da Champions tomou uma sacolada de 5-0 do PSG. E sim, o Flusão tinha boas chances para levar essa. O patinho feio a gente perde de longe, em termos financeiros. Agora, dentro do campo é outra história. São 11 contra 11. Esse aí conhece. Logo de cara, Cano abriu o placar e no finalzinho do jogo, Hércules fechou a conta. 2-0, histórico. Nas quartas, o Al Hilal, que na primeira fase empatou com o Salzburg, Real Madrid e nas oitavas eliminou o Manchester City, pedreira daquelas. Martinelli abriu o placar, Marcos Leonardo empatou, mas a força de Hércules apareceu novamente. O time de guerreiros está entre os 4 melhores do mundo. E o torcedor, seja aqui nos Estados Unidos e principalmente lá no Brasil, vista a camisa tricolor. Vão para a praia, vão passear com o cachorro, vão no shopping, vão no restaurante, vão desfilar, enfim, qualquer canto, usem a camisa, porque realmente esse grupo está fazendo muito bonito nessa Copa do Mundo. No grupo D, o Chelsea começou vencendo o Los Angeles por 2-0. O campeão europeu de 2021 não foi páreo para o Flamengo na segunda rodada. Pedro Neto abriu o placar, mas Bruno Henrique, Danilo e o Wallace Ian classificaram o rubro-negro. Na última rodada, os Blues precisavam garantir a vaga diante do Esperance da Tunísia. Jogou com reservas e confirmou o favoritismo. 3-0. E nas oitavas, o perigoso Benfica. O Chelsea vencia por 1-0, gol de Reece James, e tudo indicava que a vaga estava garantida. Mas aí as tais condições climáticas paralisaram o jogo por mais de 1 hora. No reinício, pênalti para o Benfica e Di Maria empatou. Daí, quando a situação parecia estar complicada para o Chelsea, uma expulsão logo no início da prorrogação facilitou bastante. Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury Hall marcaram. Na sequência, era a vez do Palmeiras. As chances brasileiras eram boas, mas o Chelsea abriu o placar com Palmer. Estevão empatou e no final o chute de Gusto desviou o Ndiaye e garantiu a vitória inglesa. Fluminense e Chelsea. Muitos não apostavam neste confronto em uma semifinal. E agora, estes dois clubes podem enfrentar Real Madrid ou PSG na grande decisão. E aí, quem leva melhor? Essa é a grande pergunta, Thiago Fagnani. Quem leva melhor, Fluminense ou Chelsea? Não é tão simples assim. Tem tudo para ser um jogaço de muito estudo, os dois lados se preparando muito bem, já ambientados com o clima da competição. Cicinho, para você, o Fluminense hoje em comparação ao Chelsea, o quanto ele é melhor ou ele é pior? Qual seria a proporção entre as duas equipes para você? Renata, o Fluminense ele já demonstrou sua força, né? O conjunto aí durante essa competição, um time muito bem montado pelo Renato Gaúcho e tem os seus méritos para estar neste momento, assim também como o Chelsea. Só que eu vejo mais pontos positivos no Fluminense do que no Chelsea. O Chelsea a gente esperava, assim, vitórias absolutas, muito mais tranquilidade nas partidas, onde encontrou dificuldade. Enquanto o Fluminense encontrou mais facilidade, né, onde nós achávamos que ia ser mais difícil, por exemplo, contra a Inter de Milão. Conseguiu uma grande vitória, foi soberano durante a partida. Então, assim, é um Fluminense muito confiante. E o Fluminense, nos finais das partidas, ele tem crescido também. E é onde o Chelsea tem diminuído o ritmo pelo cansaço também. Então, esse é um fator positivo. E acredito que o Fluminense vai entrar muito forte para o jogo hoje, porque os jogadores estão com confiança e isso é muito bom. Qual é o Chelsea que vai se apresentar hoje? Aquele que vacilou, perdeu de 3-1 para o Flamengo ou aquele que tirou o seu Palmeiras da competição, hein, Edu? Porque é uma equipe que vai ter desfalques, mas tem a volta do Caicedo, o João Pedro deve ser titular e estamos de olho também nas estratégias da equipe inglesa. Renata, eu acredito que o Chelsea vem evoluindo ao longo do campeonato, né? A gente viu que
contra o Flamengo teve dificuldade, mas depois foi passando, e contra o Palmeiras fez um bom jogo. Por mais que o Palmeiras no segundo tempo melhorou, mas depois tomou a rédea do jogo. O Chelsea é um time competitivo, que compete bastante e haja vista que está mostrando que tem a sua cara. E o treinador, né, com o retorno agora do Caicedo, que é um jogador importantíssimo para o Chelsea, vai comandar o meio de campo. Mas, por um outro lado também, o Fluminense, com o comprometimento dos seus atletas, está fazendo a diferença. Por isso que eu vejo que vai ser um jogo muito mais estudado, muito mais com poucas chances de gol, e aquelas chances que tiverem, os atletas tiver mais tranquilidade, possa fazer os gols, principalmente para o Fluminense. O Enzo Fernandes, por exemplo, que é o companheiro do Caicedo, tem 24 anos, o jogador equatoriano tem 23 anos, são jovens, dá para colocar uma pressão ali, né, Ronaldão? Só que o Fluminense não tem o Freitas e não tem o Martinelli, que vem fazendo gols, vem sendo um jogador muito importante. Aliás, essa dupla tem funcionado bem no time do Renato Gaúcho no Mundial. O esquema tático do Renato está funcionando bem. A gente vê que a gente no beabá do futebol, a gente fala assim, um bom time tem que ter um goleiro e o Fluminense tem. Um bom time tem que ter uma zaga, aquela espinha dorsal. Tem que ter uma zaga boa, tem o Thiago ali que comanda. O meio de campo agora que esse menino Hércules, que parece que está jogando lá há muitos anos. E o ataque você pode até jogar em cima do Arias, pode jogar em cima também do Cano, ou se não o Keno quando entra. Então o Fluminense tem uma espinha dorsal, tem um treinador que sabe fazer e acontecer também. E já passou por momentos difíceis na competição. Pegou casca. E quando o time pega a casca, por isso que a gente está vendo aqui o Fluminense já batendo numa final. Porque quando pega a casca, pega gosto e o resultado aparece, ou quando o momento está mais difícil para o Fluminense, aparece o Fábio fazendo milagre. Então, tudo está conspirando, os deuses do futebol, ainda com o Hércules, para que o Fluminense vá para a final desse campeonato. E olha, para acrescentar tudo que vocês falaram, tem Renato Gaúcho, que está brilhando na competição, no discurso, nas atuações, nas escolhas táticas. Renato Gaúcho celebrando a campanha até agora e, olha, sonhando com mais. Descontração, brincadeiras e ambiente leve. Mas também seriedade nas atividades, estudos do adversário e mudanças táticas. Todas essas características do trabalho do técnico Renato Gaúcho estão sendo fundamentais para colocar o Fluminense como o melhor time brasileiro nesta Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Chamo de gênio, me dão banho, apelo, brinco. Maneiro, mas isso é tipo de uma família. É importante esse ambiente. De vez em quando a gente tem que aturar o presidente cantando, né? Mas aí o repertório dele é muito bom, vai fazer o que ele canta bem, a gente tem que aturar. A gente só não paga cover artístico para ele, né? Que daí é demais. No momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu tô fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. A imagem de Renato muitas vezes é associada apenas à sua fama de boleiro. O cara que joga futevôlei na praia no Rio de Janeiro nos momentos de lazer. Mas o treinador dá sua resposta na prática, com mais um trabalho que rende bons resultados. Sucesso que já fez ele, inclusive, ser cotado para assumir a seleção brasileira. É tudo lá dentro. Depois a gente vê o que vai acontecer. Acredita! Muita gente acha que é só resenha, é só brincadeira e é só vestiário, mas não, ele conhece muito ali dentro de campo. Nossa, que coisa! Nossa, pai, meu Deus! E por falar em sucesso, Renato também está bombando nas redes sociais. É aqui que ele estava carregando as coisas dele. E eu vou continuar carregando. Não, você vai colocar aqui dentro. O perfil oficial do tricolor carioca tem explorado a imagem do treinador. O Rei do Rio e Pai Nato foram alguns dos elogios postados nos últimos dias. Na última semana, Renato Gaúcho chegou a 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. E a marca foi comemorada pela filha, Carol Portaluppi, que acompanhou o pai e o time de perto nos jogos nos Estados Unidos. Ele está muito feliz porque ele ganhou 1 milhão de seguidores. Ganhou não, porque ele bateu a meta. Né, pai? Ele está muito feliz. Está muito animado.
É aqui no estádio MetLife, em Nova Jersey, que o Fluminense terá o difícil desafio contra o Chelsea. Quem avançar vai fazer história ao disputar neste mesmo local, no domingo que vem, a primeira final deste novo formato do Mundial, com 32 clubes. No caminho para a semifinal, o tricolor surpreendeu a Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa, nas oitavas. E eliminou o Al Hilal da Arábia Saudita nas quartas. Na fase de grupos, venceu o Ulsan da Coreia do Sul. Empatou com o Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Se o Flu de Renato Gaúcho passar pelo time inglês, o adversário na grande decisão será o vencedor de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Mas a gente veio para fazer história. Pois é, e tá fazendo mesmo, Renato. Ninguém pode negar isso. Ronaldão, Sim. A pergunta é essa. O que tem de tão especial neste momento Renato Gaúcho para conferir esse brilho ao Fluminense? Eu acho que foi o tanto que os técnicos brasileiros apanharam nesses anos, né? Porque chegou Abel, chegou um monte de gente aí, no Flamengo teve o Jesus. Aí eles começaram a apanhar, ficaram ultrapassados, todo mundo tá ultrapassado, fulano tá ultrapassado, ciclano tá ultrapassado. E isso mexeu com o brilho dos treinadores. E é assim que tem que responder. É mudando o time, fazendo um time diferenciado, indo para um campeonato como esse e colocando a força máxima em todos os jogos, deixando um questionamento na cabeça dos adversários de que forma que o Brasil vai enfrentar. E o Renato é essa bandeira. O Renato está levantando uma bandeira maravilhosa para os treinadores, ressuscitando os treinadores brasileiros. Tem alguns que tem que se aposentar mesmo. Se você pedir o nome, eu falo, mas vou deixar para lá. Não. Vamos só falar o lado bom que o Renato está fazendo, né? Porque a verdade é essa, ele está construindo a história do treinador brasileiro novamente, que estava em baixa, mas muito em baixa, é isso. O Renato Gaúcho é o cérebro de tudo isso, é um cara que dá liberdade, ele mesmo já falou sobre isso para os jogadores, mas ele é o definidor. As estratégias, a montagem e a organização do time, Edu, é dele. É dele e ele teve uma expertise, Renata, de ter colocado 3 volantes e 3 zagueiros, coisa que ninguém imaginava. Então, isso não quer dizer que você é defensivo. Você dá mais liberdade para os seus atletas. Então, você, ao mesmo tempo, dá liberdade, te dá responsabilidade também. Porque eu tenho que atacar, mas eu tenho que defender, sabendo que tem a cobertura nas minhas costas. Então, isso fez com que o Fluminense crescesse na competição de uma forma, assim, para nós, surpreendente. Porque todo mundo falava, não, o Fluminense, tal, ninguém falava muito, né, quer dizer, do Fluminense, só falava de outros times. E o Fluminense mostrou dentro do campo que é um time forte. E, como eu falei, comprometido no que o Renato fala para eles. Isso é muito bom para os atletas e, como o Ronaldo vou em cima disso assim, valorizar o trabalho dos treinadores brasileiros. A gente deixou de valorizar isso. Então, quem sabe agora, a gente começa a olhar com outros olhos os nossos treinadores e também dar calma para que eles trabalhem. Não é por causa de um jogo ou por causa de 2 jogos a gente começar a pressionar e falar que o treinador tem que ser mandado embora. Pelo contrário, dá tempo e aí sim, depois a gente cobra do trabalho dele. E o Renato chegou muito bem no Fluminense, não apenas agora na Copa do Mundo de Clubes, mas já vinha fazendo bons números. Cicinho, por exemplo, ninguém pede a presença do Paulo Henrique Ganso no Fluminense. E aí, agora que ele perdeu jogadores, mas ele ainda tem o Canóbio, tem o Keno, tem jogadores como o Lima para entrar no segundo tempo, o Soteldo, enfim. Então, é um time que hoje ele criou alternativas e muito por causa do seu treinador. Exatamente, Renato. Ao decorrer da competição, o Renato foi mudando a sua equipe, né? Descobrindo alguns jogadores, como no caso do Hércules. E aí você vê, né, o desenvolvimento dos jogadores. Você pega o Martinelli, um jogador que na temporada passada a torcida cobrava muito, chegou até vaiar. E hoje é um dos principais jogadores. Esse sistema de 3 zagueiros dando a total confiança. O Thiago Silva, no caso, dando confiança para os outros zagueiros. Então, assim, é uma equipe muito bem treinada, muito bem montada. Porque não adianta nada também o treinador armar o esquema e os jogadores não executar bem. E para que os jogadores executem bem, precisa o quê? Da confiança do treinador. E é isso que é transmitido, por isso que o Fluminense está nessa grande fase. Muito bem, agora a gente vai lá para o canal Jogo Aberto do YouTube, um rápido intervalo. E os assuntos são variados, mas são cariocas. Tem técnico chegando no Botafogo, David Ancelotti, tem rota de colisão
entre a diretoria e as pessoas no Flamengo com o José Boto. Dizem que ele é muito próximo do Felipe Luiz. E no Vasco, logo, logo pode estar pintando novidade, reforço para o time. Tudo isso lá na internet. Já, já, escalações, mais de Fluminense, mais do Chelsea, notícias ao vivo dos Estados Unidos. Não perca ainda hoje. Só mais um pouquinho, já já, outros detalhes de Fluminense e Chelsea, semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Seguinte, estamos aqui contando os minutos para Fluminense e Chelsea. E a Gabi Guimarães, desde cedo, já está lá no hotel, na delegação do Fluminense, acompanhando os detalhes. Se tiver uma movimentação, ela vai contar. Gabi, fato é que pode ser uma partida mais histórica ainda para o Fluminense. Mesmo com desfalques, o time está embalado, respeitado e sonha com a final da competição. E como sonha, Rê? Mais uma vez um beijo a você e a todos. Pois é, há uma expectativa, aquele frio na barriga do torcedor tricolor. E aí, para esquentar, a gente vai trazendo as informações. Na primeira entrada, falei com vocês sobre os desfalques por suspensão, mas há uma dúvida também na lateral direita. O Samuel Xavier teve um desgaste muscular muito grande nas últimas partidas, então se ele não tiver condições de jogo, há todo um mistério por aqui, ele está sendo avaliado. Quem deve ganhar a vaga na lateral direita é o Guga. Então são algumas mudanças com as quais o técnico Renato Gaúcho vai ter de lidar e ele também tem que lidar, o clube como um todo, institucionalmente, com a diferença financeira e de investimentos em relação a Fluminense e Chelsea. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas 2 temporadas, o clube inglês investiu mais de 5 bilhões de reais em reforços nas últimas 2 temporadas, enquanto o Fluminense investiu menos de 250 milhões. Para o Renato Gaúcho, no campo resolve. No campo dá um jeito. No campo é possível sonhar. E é no campo também, lá no MetLife Stadium, que a gente vai ver um dos grandes jogadores da história da seleção brasileira, de muito destaque na Europa, lá na França, na Inglaterra e hoje de volta aqui no Fluminense, que é o Thiago Silva, ídolo absoluto, contou pra gente ali na Zona Mista, que sabe uns atalhos, uns caminhos para quem sabe o Flusão consiga superar os Blues hoje. A gente vai acompanhar agora na reportagem mais desse capitão absoluto, de um jogador que definitivamente é especial e de quebra também mais detalhes do Flusão para esse duelo de hoje às 4 da tarde. Definitivamente ele não é um jogador qualquer. Ídolo de 3 dos 4 semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes. Foi capitão de Chelsea, PSG e hoje de volta ao Fluminense. Thiago Silva continua sendo protagonista e referência. Não deixa de fazer lá dentro, velho, o que a gente pode fazer agora. Não deixa pra depois, porque não dá tempo, velho. É um cara determinante, né? Não só contra o Chelsea, mas qualquer outro confronto. Ele é um cara que é o nosso porta-voz em campo. É até um pouco chato, eu brinco com ele, sempre tá ali orientando, porque ele tá de frente pro jogo, né? Ele joga atrás, então ele consegue ver coisas que às vezes a gente no meio de campo não consegue ver, que a gente tá de costas. Vendo o jogo de outra perspectiva, o zagueiro é também um segundo treinador do time. O Thiago Silva tem sido fundamental pra gente, conhece muito bem da maneira que o Chelsea joga, troquei bastante ideias com ele. Ele é praticamente um treinador dentro do campo, pela experiência dele, por ter jogado Copas do Mundo, por ter jogado muito tempo aqui fora. A experiência dele tem sido fundamental, logicamente, juntamente com o futebol dele. Renato Gaúcho ouve o capitão, mas é ele quem toma as decisões. Até aqui, Portaluppi não repetiu escalações no torneio. E hoje, necessariamente, vai mudar o time de novo. Freitas e Martinelli são desfalques por suspensão. Se o atual esquema for mantido, René, adaptado como zagueiro, e Hércules devem entrar entre os 11 titulares. Uma provável escalação tem Fábio, Ignácio, Thiago Silva e René, Guga ou Samuel Xavier, Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes, John Arias e Cano.
A gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. A arma secreta do Fluminense tem nome e sobrenome. Thiago Silva vestiu a camisa do Chelsea por 4 temporadas. Nesse intervalo, conquistou títulos importantes, incluindo uma Champions League, e se tornou ídolo. A boa relação faz com que o zagueiro conheça os atalhos para superar os Blues. Procurando ajudar a comissão técnica nos detalhezinhos interessantes, né? Coisa que vai ficar entre a gente. Eu tive pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. Não conheço tanto o Maresca, né? Mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles. Vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação. Favorito? Vamos ver depois. Ninguém quer se comprometer, tá certo, o capitão Thiago Silva, um jogador que está mostrando ainda mais expertise, experiência, maturidade, está sendo destaque dentro e fora de campo, valorizado. Aliás, esse trio de zagueiros criado aí pelo Renato vai mudar um pouquinho. Então a expectativa, claro, o Fábio titular absoluto. Como o Freitas está fora, ele deve jogar com o Inácio, Thiago Silva e o René ali improvisado como um zagueiro. Na lateral tem essa dúvida no lado direito. O Samuel Xavier tem esse desgaste que a Gabi Guimarães comentou aqui com a gente. E o Guga pode ser a alternativa. Aí no meio a gente já conhece bem, não é? Que está funcionando, Nonato, Bernal, o Hércules vai entrar no lugar do Martinelli, essa é a tendência. Aliás, o Hércules tem participado principalmente da segunda etapa das partidas, tem feito gols, vira destaque também, valorizado aqui em todos os lugares. Aí o Fuentes, lá no lado esquerdo, e a dupla que todo mundo conhece, John Arias e Cano. Esse time provavelmente será aquele que vai enfrentar o Chelsea logo mais. Ronaldão, tá legal, tá bacana, tá no nível dos ingleses, não está? Bonito. Qual é a deficiência, qual é o ponto forte? Vocês vão fazer essa análise geral agora. Tá bonito de ver mesmo, Rê. A verdade é que o bloco que fez esse time do Fluminense, onde todo mundo não deixa espaço, tem sempre um fazendo a sobra do outro, é um time copeiro, onde todo mundo, quando sai essa jogada pro lado esquerdo ali com Arias, que ele flutua muito bem por ali, todo mundo encosta, não é um time que fica preguiçoso na defesa só querendo marcar. Eu acho que esse é o lado bom, que não dá o espaço no meio, tanto espaço aí que o Chelsea gosta de jogar nesse meio de campo. Então, o Bernal, o próprio Thiago encurtando ali, o Nonato, o René encostando um pouco mais também, não vai dar essa chance de você estar sobrecarregado nesse setor, que é um deles mais gosta de trabalhar. Então, o Renato está fazendo certo também de continuar com o mesmo esquema tático. Olha, Cicinho, a gente sabe que o Fluminense já deu várias mostras de competência nessa competição e não dá para duvidar. É o Chelsea, foi muito bem contra o Benfica, contra o Palmeiras. Por que não, hein, Cicinho? Renata, porque você pega o Fluminense, você olhando assim, né, tem algumas peças que podem surgir como novidade, a questão do René como zagueiro, mas assim, nós acreditamos que não é por acaso. Então, se ele jogar, não é porque o Renato está em improvisação, provavelmente treinou com essa formação esse tempo que teve, até porque já sabia que o Freitas não ia jogar. Mas o Fluminense, assim, o Fluminense se tornou um time imprevisível, porque eles... Eu vou comparar o Fluminense a um carralco no frio, né? Você vê que ele começa o jogo e vai esquentando, daqui a pouco... pegando no tronco. A hora que você vê a bola tá com o John Arias, ele já não perde mais, o Cano, ele de costas pro gol, ele consegue chutar e finaliza bem. Então é um time imprevisível que vai entrar em campo com o que tem de melhor, o que tem condições para enfrentar o Chelsea e tem muita possibilidade de sair com a vitória. E se já estamos ansiosos aqui no estúdio, imagina a torcida do Fluminense, principalmente no Rio de Janeiro. E a nossa equipe foi conversar com os torcedores, foi às ruas para saber se a confiança continua lá em cima. O que pensa o torcedor do Flu? Aonde chegamos, não é por qualquer um, não. Pô, o coração tá batendo forte pra caramba. Semana passada fui até no médico. Gente, eu não consigo respirar. Às vezes tem momentos que falta um ar, eu fico me coçando, eu tô muito nervosa. A gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vou ser sincero com você, não acreditava não, em nenhum time brasileiro, né? Mas o Renato Gaúcho é um cara que sabe levar a turma
né? Que jeitão dele de gaúcho carioca, tá arrebentando. Parabéns para ele. É um privilégio muito grande. São para poucos. Gente, eu sou muito sincera, eu sou muito pessimista, eu não imaginava nada disso que eu tô vivendo. Eu tô muito feliz. A gente não veio aqui somente para participar, a gente veio para vencer. Tricolor sabe que a gente tá chegando num momento que a gente não esperava, a verdade é essa. Mas deixou acreditar e chegamos. Agora, meu irmão, é torcer. 2-0 primeiro tempo, para começar tá bom. Sem emoção, só na alegria mesmo. Cara, 2-1 Fluminense, 2 gols do Everaldo. Aí, Everaldo. Ô, Everaldo, é só chutar. Eu acho que vai ser 2-1 e no final o Hércules vai matar o jogo. Vai embora, Inter! Volta pra Itália! O Fluminense fica! Hércules! Não sei nem se começa o expediente. Eu sei que pro jogo do Fluminense eu vou. O que vai ser antes, eu não sei. E o torcedor, seja aqui nos Estados Unidos e principalmente lá no Brasil, vista a camisa tricolor. Vão para a praia, vão passear com o cachorro, vão no shopping, vão no restaurante, vão desfilar, enfim, qualquer canto, usem a camisa, porque o torcedor do Fluminense tem que ter muito orgulho do que esse grupo vem fazendo nessa Copa do Mundo. Torcedor sorridente, de bem com a vida. Tá vendo? É tudo que a gente quer, que o nosso time corresponda, que faça coisas incríveis, que mostre raça, garra e talento em campo. Seguinte, olha, vamos lá pro MetLife Stadium, local de logo mais Fluminense e Chelsea. Por lá está o nosso Thiago Leme, que tem acompanhado especialmente o Chelsea. Queremos saber quais são as armas secretas, o que está preparando o Enzo Maresca, o técnico da equipe de Londres. Com vocês, então, Thiago Leme, bem-vindo ao Jogo Aberto. Bom trabalho por aí. Bom dia para você, Renata, Cicinho, Edu, Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto, já aqui na frente do palco do jogo, o estádio MetLife em Nova Jersey, onde o Fluminense vai tentar ir para a final, para a grande final do próximo domingo, mas para isso tem pela frente um forte time inglês que não chegou aqui nos Estados Unidos entre os favoritos, mas eliminou o Palmeiras nas quartas de final, já tinha eliminado o Benfica nas oitavas e o técnico Enzo Maresca mostra muita confiança. Na entrevista coletiva ontem pré-jogo ele fez questão de elogiar os times brasileiros, falou muito do Renato Gaúcho, que acompanhou jogos do Fluminense, inclusive na época que o Renato treinava o Grêmio. Por outro lado, falou que os brasileiros têm vantagem por estarem fisicamente mais inteiros, né? Já que os europeus estão no fim da temporada. Eu estou aqui já na frente do estádio com 2 torcedores do Fluminense, chega aqui mais perto, que chegaram cedo. A gente está falando especialmente do Chelsea agora, que ganha do Palmeiras, apesar de não ter chegado entre os favoritos, né? O que vocês esperam desse jogo, expectativa? Unidos, eles seguem o papo, torcida do Fluminense, Thiago Leme, que acompanhou mais de perto o Chelsea. E por isso, agora a gente vai saber um pouco mais do adversário do Flu para este jogo decisivo. O Chelsea terá hoje pela frente um terceiro adversário brasileiro nesta Copa do Mundo de Clubes. Depois de ser derrotado pelo Flamengo na primeira fase e de vencer o Palmeiras nas quartas de final, o confronto hoje em Nova Jersey é com o Fluminense, valendo vaga na grande final do próximo domingo. Atual campeão da Conference League, o time inglês terminou em 4º lugar na última Premier League. Com um time renovado e cheio de reforços nas últimas temporadas, o Chelsea tenta mais um troféu para sua galeria. Na véspera do jogo, aqui em Nova Jersey, o técnico Enzo Maresca elogiou o Fluminense e disse que estudou o estilo de Renato Gaúcho, mas também afirmou que os times brasileiros têm vantagem física neste Mundial, pois os europeus estão desgastados no fim da temporada. Es que llegamos a este torneo con 2 situaciones diferentes. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños o de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes.
Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado... O zagueiro Colwill e o atacante Delep estão suspensos pelo segundo cartão amarelo. Reece James, que já não atuou contra o Palmeiras por um problema muscular, também não tem volta garantida. Por outro lado, o meio-campista equatoriano Moisés Caicedo, que cumpriu suspensão nas quartas de final, volta ao time. Com isso, o Chelsea deve entrar em campo com Sanches, Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella, Enzo Fernandes, Moisés Caicedo e Cole Palmer, Nkunku ou Andrei Santos, Pedro Neto e João Pedro. Eu sou muito grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho, mas eu sei da importância que é para o Fluminense e acredito que também é muito importante para nós. Então que vença o melhor e que seja um grande jogo, um grande espetáculo. O que eu sei do Fluminense, né, é uma equipe muito boa, muito qualificada, compete muito, né? Então acho que a gente tem que estar preparado para todos os cenários e trabalhar forte para sairmos com resultado positivo. Quem avançar deste confronto vai enfrentar na grande decisão o vencedor de um duelo entre dois poderosos clubes europeus, Paris Saint-Germain e Real Madrid, que fazem amanhã a outra semifinal. Muito bem, aqui está o famoso campinho, aquela prévia do Chelsea, que deve se apresentar dessa maneira através das escolhas do técnico Enzo Maresca. Olha, o Sanches é o goleiro, tem sido titular. Gusto, jogador francês no lado direito. Tem sempre uma disputa ali com o Reece James também, no lado direito, que já fez gol também. O Chalobah, que jogou a última partida, deve ser mantido, mas o Colwill está suspenso, então o Adarabioyo deve ser o titular. Ao lado dele, ali na esquerda, o Cucurella, bem conhecido pelos seus cabelos, pelas suas provocações. Quero ver ele nesse jogo agora. Entrou na mente do Estevão no último, não é? Olha só, Moisés Caicedo de volta ao time, ao lado dele o Enzo Fernandes, argentino, bom de bola. O Palmer, que é a estrela, como é que é? Hoje você vai ser cold Palmer? Não, hoje não vai ter esse negócio de friozinho, não, bebê. Olha, o Pedro Neto, que estava muito abalado na última partida com a perda do Diogo Jota, jogou mesmo assim no sacrifício, não estava com o emocional em dia, mas é uma das estrelas do time. Aqui o Nkunku, que é um jogador que tinha perdido espaço, fez gol e aí acabou recuperando o seu lugar aqui na equipe. E o João Pedro, que foi apresentado, estreou contra o Palmeiras e deve ser titular porque o Delep está suspenso. Então essa é a expectativa do Chelsea, que é uma equipe que ainda é muito jovem, mas foi ganhando corpo na competição, aprendeu com a derrota para o Flamengo por 3-1 na primeira fase e depois foi vencendo, ganhando, acontecendo e agora tem o Fluminense. Edu Dracena, quais são as suas expectativas em relação a esse time que causou tanta dor na sua vida e a eliminação do Verdão? Muita dor e muita zoeira, viu, receber. Mais zoeira do que dor? Também muito mais, Ana. Mas a gente vê o meio de campo ali do Chelsea é muito forte, né? Com o retorno aí do Moisés Caicedo. Eu acho que vai ser a briga entre o Fluminense e o Chelsea. Quem tiver mais imposição, mais com a posse de bola, vai ter mais tranquilidade, entre aspas, para jogar. Porque esse meio de campo aí, eu acredito que o Fluminense não vai dar espaço como o Palmeiras deu, principalmente para o Palmeiras. Ele foi inteligente no jogo Palmeiras, ele abriu o meio de campo e quando recebia a bola, ele vinha para o meio de campo. E aí confundia a marcação do Palmeiras. Agora, com o Fluminense já marca no setor. Então, vai ter os três no meio de campo ali que vai bater de frente com o meio de campo do Chelsea. Então, vai ser aquela competição entre quem tem mais a posse de bola no meio de campo, Renata. Ronaldão, será que o Maresca pode querer espelhar, de repente, colocar 3 zagueiros, fazer um combate direto, mudar o esquema tático? Ou você acha que o Chelsea continua com as convicções do que ele vem fazendo ao longo da competição? Ele pode mudar, fazer esse combate de meio de campo, como você está dizendo, porque ele tem uma força no ataque que é fora de série. Aí esse Palmer, o Pedro Neto e o João Pedro são jogadores que se movimentam muito e têm muita qualidade. Não é aquela correria desenfreada, é uma correria com qualidade. Eles sabem o que estão fazendo. Quando sai na cara do goleiro, não pifa a bola. Olha se tem um adversário ou faz o gol.
Então é isso, essa tensão que vai ter que ter o Fluminense brigar. Vai ser bloco brigando com bloco, mas a verdade é que tem que ter essa tensão quando desgarra esses dois meninos que tem uma qualidade fora de série. Agora, esse Cucurella aí não joga nem na Série B aqui, velho. Eu quero ver ele hoje. Vocês estão falando desse cabeludinho aí, ele não joga Série B aqui, porque se ele jogar aqui, pelo menos um cascudo ele toma. O John Arias vai pra cima dele, quero da ver. seleção espanhola. Então, aqui ele toma um cascudo, mas no jogo contra o Palmeiras foi lá e o Estevam ficou com o menino de 18 anos, ele quis crescer. Aqui não joga Série B esse cara aí. Olha, e o João Pedro, será que ele vai aplicar a lei do ex, Cicinho? Renata, ele entrou muito bem, né? O que chama muita atenção nessa equipe do Chelsea é que não tem uma grande estrela. No entanto, que o João Pedro chegou e foi muito bem recebido, porque a gente vê a tranquilidade que ele teve dentro de campo. Mas eu acredito que o Thiago Silva e o Fluminense, conhecendo bem esse jogador aí, vai paralisar ele e o Fluminense vai conseguir a vitória. Já mais sobre Fluminense e Chelsea. Que expectativa, que ansiedade. Já vamos ter comparações entre o time do Fluminense e o do Chelsea. Tem o debate, tem John Arias, um dos destaques do Mundial. E tem ainda notícias dos clubes que já se preparam para a volta do Brasileirão. Agora a gente promove aquela divisão de rede. São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Pediu, Cicinho! Tá aí, São Paulo! Se preparando, treinando e a boa notícia chegou também. Hernan Crespo está inscrito no BID e pode comandar o tricolor paulista diante do Flamengo. É o melhor de todos os tempos, não tem como discutir. Sou São Paulo. Para quem ficou atualizando a página da CBF, já pode ficar tranquilo. O nome de Hernan Crespo está no boletim diário da entidade. O curioso é que o tricolor conseguiu resolver toda a burocracia, mesmo sem antes formalizar a rescisão de contrato com Luiz Ubeldia, como manda o regulamento. A pendência com o ex-técnico é na parte financeira, que deve ser resolvida ainda nesta semana e publicada no BID. Com tudo regularizado, a reestreia acontece neste sábado, diante do Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E nos pontos corridos, o tricolor precisa se reerguer. Em 14º na tabela, com apenas 12 pontos, o São Paulo só venceu 2 vezes no Brasileirão. Claro, si ve hay una urgencia, la urgencia es el Brasileirão. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. Y después Copa Libertadores y Copa de Brasil es un mata-mata, todo puede pasar. Pero, digamos, la urgencia es el Brasileirão. Y eso es algo que existe y que ver la realidad. A boa notícia é que alguns jogadores estão liberados pelo departamento médico. São os casos de Lucas e Ferreirinha. Enquanto Lucas tratou um problema no joelho, Ferreirinha se recuperou de lesão no pé. Os dois jogadores estão treinando normalmente com o grupo. A outra novidade é em relação ao volante Luiz Gustavo. Passando por um caso de tromboembolismo pulmonar, o jogador fez o primeiro trabalho com bola, ainda de forma separada, mas já com o auxílio da preparação física. Pro duelo do fim de semana, o atacante Lucas Ferreira virou dúvida. Ficou fora da última atividade com dores no quadril. Vai ser reavaliado. Falta pouco para Crespo voltar à beira do campo, à frente do tricolor, lugar onde ele já viveu momentos inesquecíveis. Ahora, ¿qué sueño? Yo vine acá a ganar. Yo quiero ganar. Ahora vamos a poder. Bueno, vamos a ver. Cicinho, fala sério. Tá mais motivado, mais empolgado? Começou a pensar na atuação e no trabalho de Hernan Crespo? Mais ou menos. Que empolgação, hein, meu? Não é, porque você empolga, mas aí você lembra que no final de semana já tem Flamengo. Então, assim, você dá uma desempolgada, né? Louco, mas já?
Assim, o Crespo está chegando num momento diferente do que o E Zubeldia aí você lembra que o saiu. São Paulo não é o Bayern de Munique? Então, aí, esse que é o grande problema. O Zubeldia saiu, os jogadores, né, os grandes jogadores do São Paulo aí que chamam a responsabilidade, lesionado. E agora chega o Crespo e esses jogadores já estão se recuperando. Prova disso é já aos treinamentos, né? Lucas, Ferreirinha, Marcos Antônio voltando também, aí o Luiz Gustavo, logo mais, espera-se a volta do Oscar. Então, assim, é uma equipe que ainda tem as suas falhas, tem os seus déficits, né, as suas debilidades, mas o Crespo chega trazendo um gás novo. Confiança, precisa readquirir a confiança, porque o São Paulo ainda não inspira confiança para os seus torcedores. Mas vamos esperar ver qual que é o trabalho que o Crespo vai implantar aí nesses jogos. Que empolgação, irmão. Eu gostei da palavra realidade. escolhida, você viu? Ele falou déficit, que lindo isso. Eu tô aprendendo essas palavras. Sim, ó, pra você, um aplauso. Rona, agora é a vez do Corinthians, tem jogo com o Bragantino, tem jogadores saindo também. Campeão dos campeões. O corintiano está com saudade? No domingo, o Timão volta a campo e em casa. Recebe o Bragantino em Itaquera depois de quase um mês fora dos gramados por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tempo importante para Dorival Júnior trabalhar a equipe e também para o departamento médico recuperar lesionados. E o Timão começa a última semana, antes do retorno aos jogos, com o DM zerado. O zagueiro Gustavo Henrique e o volante Raniel estão de volta. Yuri Alberto já está na transição para o campo, ainda não treina com o grupo. Mas a expectativa é de que o camisa 9 já esteja disponível até o derby contra o Palmeiras, pelo jogo de ida da Copa do Brasil no fim do mês. Mas eu sou muito grato a Deus que ele me deu essa oportunidade de viver nesse clube aí por 1 ano e meio. Um período que contou também com despedida. Igor Coronado deixou a equipe e foi anunciado como reforço do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Palácios também deve deixar a equipe. O lateral está em negociação com o Austin FC dos Estados Unidos e não participa dos treinamentos. O jogador está fora dos planos do clube, que já conta com Anrileri, Hugo e Matheus Bidu para a posição. O Timão estuda outras possíveis saídas para tentar aliviar as finanças. Mas, por enquanto, a diretoria tenta fazer um esforço para manter um dos maiores salários do elenco. Memphis Depay. Recentemente, o clube acertou parte da dívida com o jogador, mas ainda há valores pendentes. O atleta mostrou que quer seguir no Timão. E, apesar do custo alto, o clube busca alternativas para a permanência do camisa 10. O Timão, que começou 2025 levantando a taça de campeão paulista, agora vive um momento de instabilidade política e também em campo. Dorival Júnior acabou de chegar, estreou em maio e agora vai tentar dar continuidade ao seu trabalho, mesmo com as sombras do passado. Olha só o que o ex-técnico Tite andou falando depois de participar como treinador de um jogo festivo para comemorar o título da Libertadores do Corinthians de 2012. Deu pra matar a saudade um pouquinho hoje? Deu pra sentir o gostinho de matar a saudade de torcida? Um pouquinho de vontade de quero mais. Gostei, professor. E você se sente já pronto para voltar a trabalhar? Pretende Já voltei hoje. Ficou com gostinho de quero mais. Será que é uma letra? Será que é uma espécie de reaproximação para o futuro? Porque agora o Dorival está ocupando o cargo. O Dorival está lá, mas o Tite praticamente comemorou agora na sexta-feira também um feito histórico, né? A Libertadores pro Corinthians, que a noite virou dia, todo mundo se cumprimentava falando Feliz Ano Novo. E tantos fogos que soltamos em tudo quanto é lugar desse planeta. Agora, o Corinthians... A mamãe Leila falou que tem que parar de ficar só exaltando o passado, tem que viver do presente. É porque não tem, né? E o sonho que tem é aquela cachaça que todo mundo conhece. Então, quem tem isso aí tem que comemorar outras coisas. O Corinthians não dá pra ficar até o final do ano sem jogar, não? Não, mas deixa eu falar pra você. Agora, uma coisa séria. Se com esse tempo parado não vier com pelo menos uma jogada ensaiada no escanteio, numa bola parada, ô Dorival, larga, né? Larga, se você não conseguiu arrumar o grupo. Pelo jeito que você conseguiu, né? Tá mandando alguma turma zarpar fora. Já tá aí, desanimado, Coronado, irmão, também? O Palácio já nem vinha. O Palácio joga do quê?
Ninguém viu que ele joga. Ficou escondido no departamento médico. Ele médico. ficou escondido, agora ele vai ter que jogar em algum lugar. Eu quero ver esse menino jogar. Agora o Corinthians, meu Deus! já tá assim? Domingo eu quero comemorar uma vitória, hein? Não quero nem saber. Porque só comemora a derrota dos outros. Vai ter jogo. E vocês não querem Chega jogar de secar, agora é a sua mesmo, né? O quê? A sua parte. Porque ficou secando aí, né? Não, agora a gente parar de secar um pouquinho e torcer. A gente quer torcer pro Coringão agora. Então, bom, o Palmeiras que já retornou ao Brasil, já tem que esquecer da Copa do Mundo de Clubes, sair daquele ambiente internacionalizado e pensar na temporada e na sequência de trabalho. Por enquanto, não tem data definida o clássico contra o Santos. Os jogadores só se reapresentam na sexta-feira. Que é isso, negão? A última imagem, o último gol. A despedida do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes foi também o adeus a Estevão. Vai com Deus, que Deus te ajude. Tudo bom para ti, mereces, ajudaste o grupo, mas parabéns, tudo bom para ti e a vida continua, ok? Ficas a torcer agora pelos verdes do outro lado e é assim. A vida, sem dúvida, continua. E o segundo semestre do Palmeiras vai ser sem Estevão e sem Paulinho. Um, oficialmente, reforço do Chelsea, enquanto o outro está machucado. A volta à realidade sul-americana alviverde tem muitas dúvidas e um calendário pra lá de cheio. Palmeiras e Santos era expectativa para o final de semana, mas a partida foi postergada. Não dá nem para dizer que foi adiada, porque a CBF alega que não tinha marcado o jogo. Ainda não há data oficial. É claro que o Santos, que se prepara desde o dia 26 de junho, não ficou contente. Por outro lado, o Palmeiras deu folga até sexta-feira para o elenco, até porque o calendário depois vai ser bravo. Serão 5 jogos em 15 dias. Uma sequência que começa no Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, dia 16, e termina no Clássico contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, dia 30. A semana de pausa pode servir para a diretoria confirmar a contratação de Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest. Os valores envolvidos na negociação podem chegar a 75 milhões de reais. Mais grana para um ataque, que já contratou Vitor Roque por mais de 150 milhões, Paulinho por 115, Facundo por 72 milhões e Maurício por 62. Se confirmar o paraguaio, seria quase $500 milhão só no poderio ofensivo recentemente. Enquanto isso, Felipe Anderson, contratação badalada do ano passado, sumiu. Jogou só a primeira partida contra o Porto na Copa do Mundo e não entrou mais, nem 1 minuto sequer. 4 jogos no banco. Um mistério que não foi explicado. Tem ainda Mike, Marcos Rocha e Marcelo Lomba, todos com contrato até o final do ano. Rafael Veiga, antes fundamental, agora reserva. Mas o que o torcedor se pergunta é se Abel Ferreira, com contrato até dezembro, renova. E o que será do Palmeiras no segundo semestre? Não sei. A segunda pergunta, não sei. Vamos fazer o que sempre fizemos, preparar a nossa equipa e logo veremos. Não tenho nenhuma bola mágica na mão. Gente, quero falar com você, Duda Dracena, sobre o Palmeiras. Quanto tempo leva para se recuperar de uma eliminação numa Copa do Mundo de Clubes, um projeto tão acalentado e que mais uma vez não deu certo para o Verdão? Renata, tem que ser rápido, até porque eu acho que tudo que o Palmeiras tinha que fazer para chegar nesse Mundial foi feito. Não foi, de repente, o que a gente imaginava, chegar até uma final de Mundial, mas chegou perto. Então agora é esquecer, trabalhar assim e trabalhar para que a gente, no final do ano, possa chegar no Mundial de Clubes novamente, chegar a ser campeão da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras está num momento agora de juntar todos, né, os jogadores, comissão técnica, diretoria, para que mantenha o foco e consiga chegar num nível, né? Chega num nível que o Palmeiras é acostumado. Em todos os campeonatos, o Palmeiras chega para brigar. E vai brigar pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Sabia não. Tem que levantar o ânimo rapidamente e esquecer o que passou. Jeito inteligente de jogar futebol, John Arias do Fluminense. Haaland, Mbappé, Harry Kane, que nada. O cara da Copa do Mundo de Clubes é ele, John Arias.
A gente hoje está de parabéns, tem que comemorar muito mesmo, porque a gente tem feito um sucesso histórico mesmo para o clube, para o Brasil, para a América do Sul. Mas a gente não pode parar por aqui. Alô, The Best! O homem tá aqui, hein? O homem é do Fluminense, vamos ver. Alô, FIFA! FIFA! Entre os 11, hein? Percebeu? A humildade mora no silêncio e nos detalhes. Um jogador que deixa os outros falarem sobre ele. Um colombiano que fez os europeus se perguntarem: de onde veio esse cara? Where has John Arias come from? Minha cidade natal está orgulhosa de mim porque não é fácil você chegar ao topo quando você vem de um entorno como o que eu saí, um entorno de poucas oportunidades. Então, eu sei da responsabilidade cada vez que entro em campo de representar eles, de representar a nossa maneira de lutar a vida. Arias nasceu em um local violento na periferia da Colômbia, como ele mesmo já retratou. Cresceu, venceu e encontrou o Flu. Foi comprado por $600 mil em 2021, 3 milhões e 100 mil reais à época. Hoje é ele quem ajuda o tricolor a conquistar mais de 300 milhões de reais na Copa do Mundo. Creo que la base de todo lo que hemos conseguido hasta aquí ha sido la humildad. Llegamos aquí conscientes del gran equipo que somos, mas también de la dificultad que vamos a enfrentar. Ninguém deu mais passes decisivos que o craque nessa Copa do Mundo. Melhor em campo na estreia contra o Borussia, gol e assistência na virada contra o Ulsan. Simplesmente mágico diante da Inter de Milão nas oitavas e fundamental contra o Al Hilal nas quartas. Pela frente, o Chelsea na semi, com o peso de ser o único sul-americano vivo no meio de 3 europeus na competição. A gente sabe do sentimento que a gente tem também, de estar representando um continente inteiro, de estar representando um país, de estar representando a nossa cultura, a nossa maneira de vivenciar o futebol. Toda a gente amanhã tem essa vontade, essas ganas de deixar a nossa bandeira em alto. Os ingleses já eliminaram o Palmeiras. Dá para tirar algo de lição? Os mata-matas são totalmente diferentes um do outro. Sabemos das armas do Chelsea, sabemos da fortaleza. Claramente que a gente conseguiu assistir muito eles. Eu acho que eles têm feito uma competição também muito boa, tem grandes jogadores, tem um grande treinador. Em 4 temporadas e meia, Arias tem 47 gols e 55 assistências com a camisa do Flu. Só nesse ano já foram 13 passes para gol. O grande diferencial do tricolor dentro de campo também é diferente fora dele. Um cara que entende o tamanho que o futebol tem de transformar vidas. Sei que muitas crianças, como você bem falou, se espelham em mim. Eu sempre tento dar o melhor exemplo possível, porque sei da responsabilidade que carrego no Brasil, na Colômbia, na minha cidade, na América do Sul e agora no mundo inteiro. Às 4 da tarde, mais um capítulo dessa jornada mundial. Pro Flu e para John Arias, a história não termina aqui. A missão ainda não está feita. Ainda a gente tem mais 2 jogos para realizar nosso maior sonho. A maior conquista de um clube sul-americano vai ser com a gente. Vai ser no 13 de junho, no New York. Debate, chegou a hora, acabou a espera. Ah, tá bom, tô só esperando o Fluminense e Chelsea. Não, tô esperando o debate do jogo aberto com essa duplinha bem juntinho que aconteceu. Rona e Cicinho. Juvena tá viajando aí, nossa, meu Deus. Ele te deixou no vácuo aí, hein? São Paulino entre São Paulino. O que é? Que tá voando. Olha, aqui junto com o Cicinho e Ronaldão, Marco Aurélio Cunha, elegantérrimo. Ai. Marco, tudo isso é para esperar Fluminense e Chelsea? É claro, é um jogo importante, além das atividades profissionais que a gente tem também, né, Renato? Boa tarde a todos aí, bom almoço. Vamos torcer pelo Fluminense hoje.
E o nosso pai de família voltou depois da Europa. Está aqui todo no programa, Chico Garcia. Quem tem cidadania portuguesa é o Ulisses, mas você que estava lá. Estive lá, inclusive podia voltar, né? Ficar lá um tempo, né? É coisa boa, né? Mas isso... Não, a gente gosta dele, apesar dele... Opa, o nosso cidadão português. Ulisses, você está com aquele semblante preocupado. O que acontece? Estou preocupado com o meu Fluminense hoje. É um vasilhinho. É um vasilhinho. Torcendo muito pro Renato Gaúcho, principalmente. Enfim, jogão imperdível. Edu Dracena, já que o Palmeiras fez as malas, voltou pro Brasil, agora você é Fluminense, é isso? Você tá com esse discurso ou É o Brasil, não? é o Brasil, Flu é o Brasil. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos meus amigos. É o contra-veneno. Olha, já que acabou ontem a zoeira, né? Porque a gente foi desclassificado, com certeza estarei torcendo pro Fluminense hoje. Já virou casaca! Estarei torcendo porque é Brasil. Aí sim. Olha, se eu pudesse apostar, mas não vou apostar, ele começaria dizendo: aqui tem um torcedor do Fluminense. Ei, Capelani, João Paulo Capelani. Tá torcendo. O que acontece? Ele tá tentando achar o jogo da Série B. do Palmeiras hoje. Ele tá canal. Você no mesmo que vai passar do Atlético. Paranaense. O Brasil hoje vai se render ao meu talento, a minha opinião. Hoje quero ver. Quero ver. Hoje só falta uma rodada isso. Na semifinal, toda rodada era isso. Tá demorando pra consolidar tudo isso, hein? Até agora. Everton Guimarães, eles estão indomáveis. Impossível pará-los dessa terça-feira. Muchacho, bienvenido. Olá, como vai, muchacha? Só dizendo o seguinte, em time que tem Cucurella, eu torço contra. Flusão, dirigido pelo maior treinador do Mundial, Renato Portaluppi. Boa. Bom, vamos fazer o seguinte. Futebol é muito louco. Ó, façam assim porque as comparações estão saindo do forno. E agora é duelo de gente grandíssima na Copa do Mundo de Clubes. De um lado, o Chelsea, o único remanescente inglês na competição. De outro, o último remanescente brasileiro neste torneio, o Fluminense. Então, aqui está, olha só, a experiência, a história e o currículo de Fábio versus Robert Sanchez. E eu começo com Capelanes. O Fábio, se não falhar hoje, é o goleiro da Copa do Mundo de Clubes. É o goleiro do Mundial. Fábio. Tá secando. E Edu Dracena, o homem que conhece tudo da área, da defesa. Renata, não tem nem comparação. Fábio, pelo amor de Deus, pega muito. Ulisses Costa. Desnecessário. Fábio já é o melhor goleiro da competição. Chico Garcia, você acompanha os relatores? Sim, essa comparação daria jogo se fosse contra o Donnarumma ou contra o Courtois. Contra o Sanches é Fábio. Marco Aurélio Cunha. Fábio, sem dúvida alguma. Courtois talvez seja o equivalente a ele nesse campeonato. Everton Guimarães. Fábio disparado, Renata. Não há margem para discussão. Sucinto. Cicinho. Cicinto e Cicinho. Combinou. Esse Robert aí, eu fui goleiro durante uma boa parte da minha carreira. Claro. Não, mas é um goleiro muito elegante. Você vê que não é aquele goleiro espalhafatoso, muito bem posicionado. Mas assim, comparação com o Fábio impecável. Ronaldão, e você? O Robert é bom goleiro, não foi nem na bola que tava aqui pra ele defender do Palmeiras. É só colocar a mão, estender a mão, esse cavalo. E goleiro, se tivesse sido o Robert De Niro, seria um goleiro bom. Mas como é o Fábio, eu voto no Fábio. Boa, a minha homenagem ao grande mundial, grande campeonato que o Fábio vem fazendo, também o meu voto é dele. Aqui estão colocando o Guga como possibilidade para um desgaste físico sentido pelo Samuel Xavier. Ele sentiu a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas que ele teria um desconforto. Então, o Guga provavelmente pode ser o titular. Ele versus Gusto, jogador francês. E agora, Capela? O Gusto empacotou vocês de volta pra casa, né? Mas eu vou de Gusto. Tem Gusto, Capelani? Gustou. E aí, Edu? Eu gostou do Gusto. Muito bem. Ulisses? Gostei do Gusto. Chico? Não, aí é Gusto, né? Aí é Gusto. Trocadilhos, Marco Aurélio Cunha.
É mais titular que o Guga, então gostou. E pra você, Everton? Conheço bem o Guga, Renato, o lateral que corre para não chegar. Me enganou no Atlético aqui, é o Gusto. Olha o Everton. E aí, Cicinho? Renata, eu quando o Guga chegou no Atlético Mineiro, eu gostava muito dele, assim, no Fluminense ele tá se reencontrando junto com o Samuel Xavier ali, né, quando é titular e ele é reserva, mas eu prefiro ele do que eu não gosto, não. Eu não gosto do Gusto, eu gosto do Guga. E dessa área aí, dessa posição, você conhece bem, a gente não discute muito. Eu vou de Guga. Ronaldão. Se o Cicinho, que é lateral, não gostou, eu também não gosto dele também não. Eu vou no Guga. O meu voto vai para Gusto. Mas aí o Reece James poderia também aparecer, eles surpreendem, não é? Bom, vamos pra zaga. Essa pula, hein? Tem problemas na zaga, os dois lados têm problemas, tem desfalques, não é? O Fluminense, que joga com os seus 3 zagueiros, não tem o Freitas, e o Colwill, também que é um titular absoluto, não está à disposição do Enzo Maresca. Então, vamos agora com Thiago Silva e Chalobah. Vai, Capela. Que torneio tá fazendo o Thiago Silva? Vou votar estilo Thiago Silva. Eu voto no Thiago Silva. Thiago Silva. Que isso, Laís. Muito mala, muito mala. Não, é o cara mesmo. O Dracena, o nosso rei dos Que zagueiros. aqui isso, no não pode fazer isso aí não, cara. Mas sou fã do Thiago Silva. Respeita o Eu sou xerifão fã, ali. Sou fã do xerifão. Ô, Renata, sem dúvida, Thiago Silva. Ulisses. Caramelo é o caramelo. Thiago Silva. Ele não aguenta. Não aguenta. Chico Garcia. Seria titular hoje no Chelsea, se assim quisesse ainda, Thiago Silva. Marco Aurélio Cunha. Thiago Silva, capitão e auxiliar técnico do Renato. É, boa. Ó, boa definição. Everton Guimarães. Thiago Silva, chorão, mas é bom. Vai ser um grande treinador quando parar de jogar. Cícero João, a sua vez. Thiago Silva. Adoro nomes compostos. E aí, Rona, seu momento. É avisar os desavisados que quando o Brasil tomou 7-1, que está completando acho que não sei quantos anos hoje, ele não estava na zaga, o Thiago. 11 anos completando hoje, 11 anos. Obrigado, Marcelão. 11 anos completando hoje. O Thiago Silva, ele não estava na zaga, era o Dante. Tava contra o Chile. Era o Dante que estava lá no 7-1. Tava contra o Chile. Era o Dante, Thiago Silva. Caramelo. Em crying. Se o Thiago Silva quisesse, ele poderia estar atuando na Europa, num grande clube, em alto nível ainda. Ele escolheu voltar para o Fluminense e está, até o momento, sendo recompensado. Então, meu voto vai para Thiago Silva. Tem que comer um pouquinho mais de arroz e feijão, Chalobah ainda, né? Agora, Ignácio, extremamente elogiado nesta competição, versus Adarabioio. E agora, Capela? E daí que eu não sei nem falar o nome desse sujeito. Mas o Ignácio, pra mim, coloquei ele na seleção das oitavas. Ignácio. Tem que ir pra seleção esse moleque aí. Bom. Já é pra seleção brasileira, Edu? Não, ainda não, Renato. Tem futuro. Mas o Ignácio tá jogando muita bola. É nele. E pra você, Luiz? Darabioi vai lamber sabão. É Ignácio. Chico. Foi dele que o morador de rua invadiu o quarto lá, né? Acho que foi do Ignácio. Foi. Dizem que a partir dali o Ignácio, né, se transformou no jogador. Que Copa ele tá fazendo. E junto do Hércules, acho que é uma das grandes surpresas do Flu. Eu vou com ele. Marco Aurélio Cunha. Ignácio, sem dúvida alguma. Everton Guimarães, seu voto, Ignácio ou Adarabioio? Ignácio tá jogando fino da bola, Ignácio. Cicinho acompanha os demais votos? Ignácio. E pra você, Ronaldão? Se esse Adarabio tem pionho, eu não tô nem aí com ele, velho. Eu vou no Inácio, menino. Inácio. Meu voto também, Ignácio. Agora, René, que deve voltar ao time como um terceiro zagueiro, versus Cucurella. Capela, pode ser honesto. René contra Cucurella. René tem que comer muita paella pra chegar no Cucurella. Vou de Cucurella. Edu Dracena. Eu quero ver ele fazer isso aí com o John Arias, o Cucurella. Eu vou de René. Para. Não joga nada. Raiva, né? E aí, Ulisses? Você acabei com ele na transmissão do jogo contra o Palmeiras. Joga pisciroca nenhuma, fraco, pressãozinha, fala muito, não joga nada. Eu voto. René. Chico. Eu confesso que tem um pouco de rejeição aqui na análise, né? Porque o Cucurella é muito chato, né? E o René, eu acompanhei muito ele no Inter, né? Mas ele tá fazendo um bom trabalho no Fluminense. Eu vou dar um voto pro René.
Marco Aurélio Cunha. Eu vou no René também, Cucurella é chato pra caramba. Chato demais. Mas até o Ulisses também é, doutor. Não, mas eu gosto do Ulisses, do Cucurella. Everton, você vota em quem aí? René ou Cucurella? O legal falou. Pinto que disse ontem, né? O Cucurella acha que ele é a Vanessa maravilhosa da Mata. Tá lá em Salvador assistindo a gente. Beijo, Vanessa da Mata. Cucurella, você, como o Chico disse ontem, se fosse careca, ninguém te reconheceria. É muito ruim. René, ídolo máximo. Cicinho, seu voto. Sim, eu joguei com o René, no começo de carreira dele, no Sport Recife, né? Um grande jogador. Mas o momento, assim, o Cucurella é titular da seleção da Espanha. Eu gosto dele no sistema defensivo, Cucurella. E pra você, Ronaldão? Esse Cucurella não joga nem a Série B aqui, velho. Esse Cucurella aí. Sai fora, velho. René! Pois eu acho que se o Chelsea chegou, não vou nem falar do Fluminense, mas se o Chelsea chegou até aqui, é muito por causa dele também. Que usa a experiência, vai pra cima, é malandro, se apresenta o tempo inteiro, volta pra marcar. Vamos ver hoje. Então, Cucurella. Quero ver Tomara ele que não, tomara que jogue muito mal hoje. Isso sim. Joga nada. É o seguinte, já nós vamos continuar com a nossa arte de comparações por aqui. YouTube gigante por lá também, vem com a gente. Ao vivo, internet e TV, tudo junto. Bom, já estamos aqui ao vivo na internet. Daqui a pouquinho seguiremos lá na TV, na nossa programação normal com as comparações. E aqui quero falar mais do jogo. Qual é a grande preocupação que deve ter Renato Gaúcho logo mais, hein, Capela? Olha que bela pergunta. Eu acho que é se o Fluminense vai conseguir jogar da forma que vem jogando. O Fluminense não vai inventar, vamos concordar? O Fluminense vem jogando a Copa do Mundo de Clubes exatamente da mesma forma. Eu acho que o único jogo fora do comum foi contra o Borussia Dortmund, logo na estreia, porque contra o Borussia, que por mais que fosse favorito, o Fluminense em determinado momento falou assim, não precisamos jogar atrás, dá pra atacar os caras, tanto é que quase levou. Faltou o detalhe do gol, assim como faltou do Palmeiras contra o Porto. Então acho que é a manutenção da forma de jogar e a tensão com o Pedro Neto e com o Palmer. Matou esses dois caras no campo de jogo? Tchau, obrigado, dá pra jogar e ganhar. E aí, Edu, qual tem que ser a estratégia do Fluminense hoje? Como eu falei no primeiro bloco, Renata, é o meio de campo. O meio de campo onde se ganha e se perde jogo. Você, de repente, preenchendo como o Fluminense está jogando com os três volantes, que os três volantes sabem jogar e marcar, eu acho que se tirar o espaço, principalmente do Palmeiras, eu acho que o Fluminense tem grandes chances de ganhar o jogo hoje. O ponto, Ulisses, fraco do Chelsea é a defesa? É a defesa. Pode jogar em cima, no mano a mano. Os dois zagueiros, o miolo de zaga deles e o Cucurella também, viu? Se você fizer 1-2 em cima dele, você pode ver. Uma coisa que me chama a atenção, ó, o Fluminense, de cada 5 chutes a gol, fez um gol. O Chelsea, de cada 3 bolas que chega ao gol, 2 são rasteiras. O Chelsea não tem jogada muito aérea. Então tem que estar atento ao Fluminense a esse tipo de coisa. Mas o ponto forte do time, dos dois times, o que o Fluminense vai ter que tomar cuidado, Renato, é o meio-campo. Muito bem, voltamos. Seguiremos com as comparações entre jogadores do Fluminense e do Chelsea. Comparações saindo do forno, acontecendo aqui no Jogo Aberto. Duelo super aguardado entre Fluminense e Chelsea. E aqui temos Bernal versus Enzo Fernandes. Capelanes. Se o Bernal tiver um Lulu da Pomerânia, o Lulu vota no Enzo Fernandes. Não tem como. Edu Dracena. Mas é bom jogador, Bernal. Não é bom, não é mal, não. Mas é Enzo Fernandes, Renato. E aí, Ulisses? Aí é Enzo, não tem jeito, Enzo. Chico Garcia, alguma surpresa? O Edu até falou no YouTube aqui, né, sobre o meio-campo do Chelsea. Essa comparação é a mais injusta possível. Enzo Fernandes. Marco Aurélio Cunha. Enzo Fernandes. Everton Guimarães. Enzo Fernandes, Renata, essa aí não tem jeito de não votar nele, não. Dá pra brincar muito, não, esse sim. Enzo, não tem como. Ai, Ronaldão. Esse Enzo é aquele do Manguito lá do Veiga? Do Manguito, Enzo? Não. Ah, não é? Então é o Bernal. Enzo Fernandes é um dos grandes volantes e ao lado dele já vai aparecer outro aí que dispensa comentários. E aqui, 24 anos, 23 anos para Moisés Caicedo, que vai fazer o duelo com o Fuentes. E agora, Capela? Sem graça, né? Caicedo. Sem graça. Não tem jeito, Renata. Edu. Moisés Caicedo. Ulisses. É isso aí. Próximo. Chico. Vai, passa, Caicedo.
Marco. Caicedo, um dos melhores do campeonato. Seria bom se acontecesse isso com ele, cai cedo, né? Mas não sei, né, Cicinho? É a expectativa de hoje. É igual o Palmeiras, né? Cai cedo. Ai, que horror. Olha o provocador, Cai cedo, hein? caiu nas quartas de final, cai cedo. Pra cair São Paulo cedo tem nem que foi. beber água limpa na Fuentes, né? Então errou de Fuentes. Meu Deus. Olha, pulei a ordem aqui. Everton Guimarães, quero saber a sua opinião entre Caicedo e Fuentes. Cedo, Renata. Caicedo joga muita bola. Ai, Moisés Caicedo. Eu brinquei aqui, lógico, era sonho meu. Já imaginou que o Fernando tá machucado no Inter se ele jogasse lá? Ai, seria lindo! Já tem um entrosamento com o Eder Valencia. A gente tem que sonhar com as coisas assim, hein? Bom, voltar pra realidade, né? E é ela, Hércules ou Henrique, não sei, vocês chamem como quiserem, versus Cole Palmer. E agora, Capela? Ah, que pecado pro Hércules, né, Edu? Empacotou vocês pra cá, tá frio aí, Edu? Empacotou, mandou de volta. Fez Palmer. um gol lá sem querer. Oh, meu Deus. Sem Edu querer. Dracena tem rancor, tem mágoa? Não tem rancor não. Parabéns pelo gol, Palmas. Palmas para ele. Palmas para o Palmeiras. Palmas para o Palmeiras. Ulisses. Não, Hércules. Que momento tá jogando? Tá jogando muito. Hércules. Chiquito. Olho nele, hein, Renato? Não deixa esse homem respirar no Palmeiras aí. Marco Aurélio Cunha. Palmer, o Hércules é uma surpresa maravilhosa, mas é o Palmer. Everton Guimarães, a sua vez aí, Minas. Infelizmente, eu sou obrigado a votar nesse xarope desse Palmer aí. Ô, menino Cicinho! Esse é o cara que fez o filme do Debbie Lloyd? Palmer? Ô, menino lindo! É o Jim Carrey. O barbeiro desse menino aí. Jim Carrey. Ronaldão, seu voto. O cara que vai fazer a diferença no Flusão, hoje à tarde. Hércules. O guerreiro. Henrique. O guerreiro Hércules. Henrique. O meu voto vai para Palmer. Seguimos agora a comparação. Temos Nonato, titular absoluto aí do Renato, não é? Versus Nkunku. É, quero saber o seu voto, Capelani. São estilos bem diferentes, né? Mas bem diferentes. O Nkunku é aquela velocidade maluquinha. Nkunku. E o Nonato é um cara Eu mais de preferi meio dar uma campo. brasileirada aí, viu? Pra tomar cuidado. Tem que tomar cuidado esse negócio aí. Ele é francês? Mas me agrada mais o Nkunku aí. Fazer o quê? Me agrada o Nkunku. Edu Dracena. Só por causa disso eu vou no Nonato. Ulisses. Um cucu. E aí, Chico Garcia? O jogador do Chelsea. Marco Aurélio Cunha, qual é a sua saída? Um cucu. Everton Guimarães, agora a gente quer sua pronúncia perfeita no francês. Meu Deus do céu. Nkunku. Merci beaucoup. Cícero João, e agora? A do Everton. O Ronaldão acho que não vai ter esse problema. Eu tô fora, o Nonato, bebê. Nonato. O meu voto vai para o jogador francês do Chelsea. Agora que eu quero ver. Agora o bicho vai pegar de sobremaneira aqui no programa. Porque temos John Arias versus Pedro Neto, que é o grande jogador do Chelsea. O Palmer é talentoso, é badalado, mas quem tem jogado muita bola, na última partida estava de luto, não apareceu muito contra o Palmeiras, mas de resto foi muito bem. E aí, Capela? Vamos analisar hoje ou vamos analisar a bola? Porque se for analisar... é hoje, é depois do jogo. hoje. É hoje. Muito burro. Pedro Neto. Ó, Edu. o Pedro Neto não jogou bem porque o Vanderlan marcou muito bem ele. Ah, tá, eu vi. John Arias. Foi. Quem passou? John Arias, o melhor. Ulisses Costa. Não, Arias. Que momento do Arias. Vocês estão brincando. Chico Garcia. Arias, um dos craques dessa Copa aí. Marco Aurélio Cunha. Arias, talvez o melhor atacante dessa Copa. Everton Guimarães. Duelo duro, hein? Difícil. Renata, não tem condição. O Arias é um monstro. Um monstro. Joga muita bola, é ele, Arias. Cicinho. O Arias, de 5 jogos que o Fluminense fez, em 3 ele foi eleito o melhor, né? Então é um dos melhores jogadores dessa competição. Fica com o Arias. Ronaldão. John Arias. John Arias.
Olha, em condições normais, eu acho muito craque de bola, viu, Pedro Bom Neto? jogador. Mas pela competição que o Arias está fazendo, e é momento, John Arias, pelo que apresentou até agora, pode mudar tudo. Pode hoje não ser o dia dele, que eu espero até que seja, não é? Mas o meu voto vai para o Arias. Agora, Herman Cano versus João Pedro, ex-jogador do Fluminense, contratação no meio da história do Chelsea. Temos apenas uma partida, uma meia partida dele. E aí, João Paulo Capelani? Que foi bem, inclusive, né? Ele entrou bem no jogo, mas, cara, difícil, né? Eu vou com o Cano. Você vai... Edu Dracê. Germán Cano. Ulisses. Por onde vai entrar o Chelsea hoje? Cano. Chiquito. Esse voto é mais da esperança. O Cano, que já foi tão decisivo aí nos últimos tempos, tá faltando a hora dele. Hoje vai ser o Cano. Marco Aurélio Cunha. O João Pedro chegou ontem no campeonato. Então, isso. é o Herman Cano, óbvio. Bom critério. Cicinho. Peraí, o Everton primeiro. Everton. Gosta, hein? O João Pedro precisa construir uma história para chegar aos números do Cano. Cano. E pra você, Cicinho? O Cano é decisivo. Nesses jogos assim, ele cresce. Ronaldão. João Pedro é corintianinho, né? Agora o Cano... Pera que você falou... Ixi, engasgou com o Cano? Não, você tá falando aí. Mas você tá falando do Cano. O que aconteceu? Oxe. Você falou do Cano, bebendo. Caiu nas costas dele. Então, já que você falou que tem experiência, eu vou... Eu não tenho experiência, vou não. no seu voto. Que isso, Você engasgou aí. É isso, Cici. Vai dar muito certo, eu acho, a figura do João Pedro no time do Chelsea. Chelsea que está classificado para a Liga dos Campeões da Europa. É um jogador, na minha opinião, bem adaptado à Inglaterra, bem promissor. Mas aqui fica a homenagem também ao Herman Cano, jogador importante para o Fluminense. E agora, o duelo final, Renato Gaúcho versus Enzo Maresca. E agora é a hora da onça beber água. Ó, vamos lá. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele é superestimado muito por ele, mas eu adoro o personagem Renato Gaúcho. Dito isso, Enzo Maresca. Oxe, Edu Dracena. Renato Gaúcho, sem dúvida, Renato. Ai, Ulisses. caramelo, você me dá um trabalho no dia a dia. Volta aí, 24 horas Bulldog. por dia. Pô, Renatão, que momento. Renato Gaúcho. Chico Garcia. É o amor. Chora, coração. Esse voto ele já seria naturalmente, né? com muito coração, mas assim, usando a razão também. Pô, o campeonato que o Fluminense vem fazendo também é por culpa dele. Renato Gaúcho, o Portaluppi. O homem Marco gol. Aurélio Cunha. Renate Gaúcho. Renate. Sem dúvida alguma, deu um banho, sem esse protocolo todo de fala difícil, de novas terminologias, futebol simples. Renato Gaúcho. Everton Guimarães. Mas a gente veio para fazer história. Renato Portaluppi, aquele homem que entrega muito mais com muito menos. Renato Portaluppi. Qual é a sua escolha, Cicinho? Eu tô junto com o Everton. Que palavra bonita, hein? Parabéns, viu? Olha, Renato. Pega muito mais com menos, olha. Ronaldo. Ó, pro Caramelo, o técnico brasileiro com mais vitórias em mundiais. O técnico brasileiro com mais vitórias na Copa Libertadores. O técnico brasileiro com mais jogos na Libertadores. O único técnico brasileiro a vencer Libertadores como técnico e jogador. Muito bom. Renato Gaúcho. 25 anos como... Só isso, Caramelo. 25 Pra anos você como falar treinador. que é só hoje. Que é só uma hoje. grande campanha Eu já te e um dei a título letra, pelo Fluminense Caramelo. da Copa do Brasil. E na 25 próxima anos que como dou. treinador. Pega os títulos dele aí, depois a gente conversa. Uma vacina pra depois você, a gente Caramelo. conversa, vai. Só isso. Um Tchau, anti-sarna obrigado. também pra você, Caramelo. Na hora que você tem que ser profissional, tem que ser profissional. E eu sou profissional. O que fez o Renato até agora tem que ser reconhecido e o Enzo Maresca pode até ganhar o campeonato. Pode até sair vitorioso, mas por enquanto, se analisar currículo, história e tudo, Renato. O que não vi? Fala alto. Tristeza pra falar. A gente não ouviu. Eu já falei. Não posso falar nada, vai pro oftalmologista. Eu tô pertinho de você, eu não ouvi, menino. O voto final, a pontuação final, 7-5 para o Fluminense. Que isso, o Fluminense veio com o Chelsea. Vai pro Eu já falei. Você votou em quem? Renato Depois você olha Maresca. lá, né? Quem que você votou? Vou te falar, Chico Garcia! Chico otorrino lá, Garcia! neurologista. Aqui não é chora coração, definitivamente. É uma saudade do Renato dando
dando os ares aqui no jogo aberto. Não, tá né? ótimo assim, melhor no fim. Vamos para o YouTube, nas asas da Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Chelsea. Boa. Bom, teve uma declaração que era para ser um estilo professoral, didática, mas o Enzo Maresca entrou pelo cano, falando em cano, né? Olha o que ele disse e olha como foi o final disso tudo. Aí, Xixi, o cano aí, Entrou mesmo. Para mí personalmente no es que no es importante, es que llegamos a este torneo con dos situaciones diferentes. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños o de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado... Perguntou, né? Tem hora que é melhor não responder nada, né? Um detalhe importante. Ficar calado Um mesmo. detalhe que importante, né? O tamanho do território nacional. Para jogar futebol no Brasil é complicado. Deslocamento. Lá, na esquina, cada esquina tem um estádio. É 1 horinha de ônibus. Às vezes nem pega avião, usa muito pouco avião, porque é tudo muito perto. Fora o multiclima que a gente tem. Multiclima, jogar sai do frio, vai pro calor. Vai jogar no Rio Grande do Sul. Não, mas isso daí também serve, né? Para quem criticava o futebol brasileiro, quando chega lá no final do ano, tá reclamando que tá cansado. Então, tá vendo? Os europeus também estão reclamando que eles estão em final de temporada. Então, os brasileiros, quando chegam em dezembro, chegam em desvantagem. Como é que vocês estão chamando o Capelanes aqui no programa? Caramelo. Nosso vira-lata. Então, parece que tem um presentinho pra ele aqui da produção, né? Olha só, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o confronto entre brasileiros e europeus. Aqui, ó. Olha só. São 3 vitórias contra 3 vitórias e 2 empates. E aí? Você sabe não há vantagem. Nossa. Agora virou... Peraí. Que amasso, hein, Capelani? Que amasso, hein? A nata europeia tá aqui, viu? A Copa do Mundo de Clubes virou Champions League. E a final agora vai não ser é, europeia. E eu vou querer ver o que vocês têm a dizer amanhã. E eu vou até além. Os brasileiros que ganharam na fase de grupos ou contra não a nata europeia. Quando pegar o Botafogo ganhou de quem? Do Pardal? Você chamou o Al-Hilal aqui de time europeu, que eu ouvi. Você chamou o Al-Hilal de time europeu. O Fluminense ganhou. Mas não é europeu. Mas se você chamou... Eu fiz uma alusão. Não é da nata europeia. Você não fez uma alusão. Você fez uma alusão, você foi oportunista. Atenção que eu vou dizer. Oportunista eu não fui, porque eu falei... Vira-lata, caramelo. E você é Maria das Outras também. Vira-lata, eu vou falar caramelo. uma coisa pra vocês. Atenção que eu vou dizer. Feche minha aqui. Tá vermífugo pra esse vira-lata aí, velho. O Brasil vai se render ao meu talento futebolístico. A final da Copa do Mundo de Clubes não há a menor chance de não ser entre 2 europeus. O Fluminense chegou na tampa, assim como o Palmeiras também chegou e eu cravei aqui. E aí depois você ficou quietinho. Eu quero ser cobrado amanhã aqui. Alguém aqui quer cravar que o Fluminense será o campeão? Eu quero! Eu não seria tão ousado. Fiquem à vontade. Eu estou torcendo Mas que ganha o jogo hoje ganha. Cadê? Você Chega tá na final, sabe o que você tá chega. merecendo? Cadê todo mundo? Você sabe o que você tá merecendo? Cadê todo mundo? Você tá merecendo? Nesse caso, não é torcida. É o que você analisa. Cadê o Fluminense campeão, doutor? Vai pipocar, doutor. O Fluminense ganha hoje. Futebol não tem isso. Você acha que o Fluminense será o campeão, Marco? Eu acho que tem chance de ser. Não, sim ou não? Será ou não? Eu espero que seja. Olha, voltamos. Voltamos mais uma vez com a Gabi Guimarães, vamos à Nova Jersey. Ela está no hotel da delegação do Fluminense, está desde cedo acompanhando tudo. Gabi, alguma confirmação de escalação, alguma informação nova por aí? Estamos ansiosos aqui no estúdio. Oi, Rê, mais uma vez, boa tarde, good afternoon pra você, todos que estão ligados com a gente, pra esses malucos aí no estúdio, até o nosso cachorro Caramelo Capelanes. É o seguinte, ainda temos essas dúvidas, esses pontos de interrogação, mas faltam 35 minutos pra esse ônibus deixar o hotel do Fluminense. Eu vou até pedir pro Alexandre Ribeiro, nosso cabeção, mostrar pra vocês aqui, porque há pouco chegaram alguns carros da polícia de Nova Jersey, carros que vão escoltar o ônibus do Flusão até o estádio MetLife.
MetLife. Atrás desses ônibus, ali mais perto do hotel, estão vários profissionais de segurança. Tem mais carros que estarão por aqui também, vans. Agora já são 3 ônibus para levar a delegação tricolor até o estádio. Como eu disse a você, dúvidas ainda permanecem. Desfalques são certeiros. Freitas e Martinelli devem dar lugar ao René adaptado na zaga e também ao Hércules. Hércules com uma história sensacional. Há não muito tempo estava no Fortaleza. Por R$250 mil foi comprado e 4 anos depois chega a essa final, aliás, semifinal de Copa do Mundo de clubes. Rê, tá tudo pronto para a bola rolar? Daqui a sai daqui, vai lá pro estádio MetLife e a gente, claro, fica na torcida pelo Flusão, único representante do Brasil agora na Copa do Mundo de Clubes. Rê. Boa sorte por aí, Gabi. Bom trabalho acompanhando o Fluminense nesse jogo tão decisivo. Valeu, Gabi. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Agora, palpite. See you later, alligator. Para Fluminense e Chelsea. Quem começa é Ronaldo Giovanelli. Eu tenho um bom aqui. 1-1 até os 40 do segundo tempo. 1-1. Aí depois vai 2, 3. 3-1 pro Fluminense. Aos 48 do segundo tempo, fecha. Acabou. Esse tal de Chelsea aí que o Corinthians tá acostumado a bater esse time aí, viu? Marco Aurélio Couto. 2-1 Fluminense. Igual o outro jogo que eu acertei também, mas ninguém colocou aqui. Ui, é mesmo, é o cara que receba. Quando eu erro, põe, né? Eu acho que a gente não conferiu esse Fluminense. Cara, ficou por aí. Bom, Chico Garcia. É difícil, mas é torcida, é merecimento pelo que o Fluminense vem fazendo nessa Copa. É 2-1 também, mas na prorrogação. 1-1 tempo normal e aí 2-1 o Fluminense passa. Ulisses. 3-2 pro Fluminense. O Fluminense passa. Jogo duro. Cicinho. A pedido do torcedor do Fluminense, eu vou manter contra o Fluminense pro Fluminense ganhar. 3-1 Chelsea. Que isso? Olha. Tá bem. É porque o torcedor pediu. Edu Dracena. Muito bem. Eu vou no 1-1, Renata, e vai pros pênaltis e o Fluminense ganha. Olha, só com emoção em doses cavalares. Guardou no E aí, coração. Capela? Bom, o Brasil me chama de caramelo. Então, parafraseando Tropa de Elite, cada cachorro que lamba a sua pata. E não vou torcer pro Fluminense. Que susto. E não vai ganhar. E se ganhar, eu tomo banho num pet shop. É 2-0 Chelsea. Tchau, Flu! Eu levo você no pet shop. Eu levo você com o Messi, meu cachorro. Você vai contaminar o Messi, você tá louco. Falta o meu palpite. Isso. 3-2 para o Chelsea. Palpite bom. Tomara que eu esteja errada. Tomara que meu palpite não aconteça. Nós tomando água de coco. E agora o Neto está chegando com os donos da bola. Uma ótima tarde. Amanhã a gente volta a partir das 11 horas com muito mais Jogo Aberto na tela da Band, ao vivo pra você. Valeu, gente! Até amanhã! Ai, ai, ai!